Eu peço desculpa a vocês, peço desculpa a você, mas eu não vou responder essa pergunta nem nenhuma outra, porque quando eu cheguei aqui hoje, eu encontrei uma empresa que está em greve. E eu não participo de programas em empresas que estão em greve. Eu vim sentar aqui porque, além da greve, que não me cabe julgar, não conheço a negociação, não estou a par, também não me cabe emitir opinião a respeito de quem está fazendo a greve ou de quem está aqui trabalhando. Cabe a mim o maior respeito a todos vocês, aos que estão parados e aos que estão trabalhando e aos que estão aqui. Mas eu, diante deste governo que está governando o Brasil, eu tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo esta greve provavelmente estão cobertas de razão. Então eu não vou falar do assunto que eu vim aqui falar, nem de nenhum outro. E o que eu soube também quando cheguei aqui é que o presidente desta empresa aqui, que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano é visível na pele. Porque o sangue africano está presente em todos nós. Em alguns de nós está presente também na pele. Mas em todos nós ele está. Então, se esta empresa, que é a casa do povo brasileiro, tem na presidência uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui. Eu tenho imenso respeito por todos vocês que estão aqui. Peço desculpas, eu vou me levantar em respeito aos grevistas. Pedro, eu olha vou só, embora. eu respeito bastante a sua opinião, respeito a sua saída. A gente vive numa democracia e a gente precisa respeitar a opinião de cada um. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença, entendo perfeitamente, tá? Tudo o que está acontecendo, tá? Obrigada, tá? Gente, nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Obrigado. Queria só deixar uma pequena provocação para todo mundo que está nos assistindo. Jesus Cristo não escreveu. Jesus Cristo sempre me intrigou. Jesus Cristo viveu e outros escreveram a vida dele. E não há nada que tenha se comunicado com mais eficiência para a humanidade do que o pensamento cristão. Estou me referindo ao pensamento cristão anterior à filosofia cristã, anterior à escolástica, anterior à ciência cristã. A mensagem mesmo cristã foi comunicada com tanta potência que povos que conquistavam os romanos se convertiam depois ao cristianismo. Quer dizer, o próprio conquistador se convertia para a religião do conquistado. Isso sempre me intrigou. Porque um homem que não escreveu, entretanto, teve a sua mensagem tão eficientemente comunicada. E aqui deixo a suspeita e a possibilidade de várias possibilidades de respostas para uma questão tão ampla, né, tão abrangente. Ao não escrever, ele delegou a quem conta a sua história a liberdade de interpretá-la. Então, de um certo modo, a partir de fatos de uma biografia, muitas visões da vida dele podem ser concebidas por todo mundo que se dispuser a contar o que experimentou ao conhecer aqueles fatos. E ele mesmo pouco fazia análises teóricas, ele contava histórias, ele contava uma pequena história para transmitir a mensagem dele. Na nossa luta por um Brasil verdadeiro, nós temos um desafio que é de linguagem. Enquanto aqui 15 mil pessoas nos assistiram, sabe quantas pessoas assistiam a Grande Família no auge da temporada? 60 milhões. 60 milhões de pessoas. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio de comunicação coletiva que está posto para aqueles que querem falar a verdade. Fica então essa provocação. De que modo enfrentarmos a questão da linguagem para transmitirmos a nossa mensagem de modo que ela seja recebida como uma mensagem honesta? Muito obrigado e vai agora você aí, Eduardo. Considerações finais.
Depois disso, a gente não me sobra nada para falar. Pedro, eu te acho uma pessoa genial, né? E eu acho que a gente não deve tentar definir as coisas. Definir vem de dar fim, né? E nada melhor do que terminar essa conversa sem definir. Pelo contrário, não vamos dar um fim, vamos dar um começo. E um começo se dá como um questionamento, com uma pergunta. Então, eu deixo todos que estão nos assistindo com esse questionamento brilhante aí do Pedro. Agradeço de coração o tempo do Pedro, do Gessé e do Paulo, e o tempo de todos vocês que estão aqui nos assistindo. Esse que é o bem mais valioso que todos nós temos, o tempo que temos ainda para poder usar da melhor maneira possível na nossa vida. Um beijo com todo carinho, de todo coração, e nos vemos em breve. O Lula chega ao poder, não quer dizer que os operários chegaram ao poder. Ele lá como presidente, ele não tem nem este poder. Entende? Como é que você faz uma reforma nos salários? É uma série de outras forças que atuam. Ele não decide as coisas sozinho, mas para fazer campanha é isso que ele diz. Ele ou qualquer outro. Pedro, a gente vê agora os Estados Unidos uma perspectiva de volta de Trump, principalmente por conta do Biden, da idade do Biden, e depois do último debate, então veio foi um desastre. Eu espero que ele saia. Como é que você vê... Eu estive aqui conversando com o Rubens Recupero, que tem 82 anos e tal, e eu perguntei para ele, como é que você... o que você falaria para um outro homem de 80 anos que está no poder? Pô, dê espaço para os jovens. Você acha que isso é um problema? Acho. Eu acho que uma das maiores opressões... Existem muitas opressões estruturais da sociedade, né? Eu achava que a primeira delas, a fundamental, a sob qual todas as outras se erguem, era do homem sobre a mulher, ou do masculino sobre o feminino, porque também é uma opressão na própria pessoa do sexo masculino, há uma opressão também do feminino que há nele. Eu achava que era esta. Hoje eu já acho que não, que há uma outra que é anterior ainda a esta, que é a opressão do adulto sobre a criança. Por isso que eu escrevi também essa peça, O Recém-Nascido. Educar é inevitavelmente um processo de repressão. Então, o equilíbrio entre reprimir e, ao mesmo tempo, respeitar e dar autonomia para a pessoa é muito sutil, sabe? Então, penso que esse desequilíbrio, muito na sociedade americana e nas sociedades europeias, quando a educação é muito rigorosa, você cria um adulto com demandas de infância. Quando a infância é curta, quando o mundo delirante da infância é podado muito cedo na pessoa, a pessoa se torna um adulto infantilizado. Assistindo ao entretenimento estadunidense, né, Marvel, essas coisas, é profundamente infantil. Então, me parece que os Estados Unidos é um povo extremamente imaturo, o que é paradoxal, né, para o poder econômico e tecnológico que eles desenvolvem. Então, o Trump e o Biden são, no meu modo de entender, expressões dessa absoluta imaturidade deles. Eu acho a mesma coisa do Putin. Eu acho você vê o Putin andando assim, parece um garoto de 10 anos de idade, brincando nos salões do Kremlin. E o Lula? Acho o Lula um homem mais complexo. Eu acho o Lula um homem que tem, na biografia dele, um conhecimento empírico do sofrimento, e isso não é desprezível. Mas acho que o Lula tem uma compreensão do poder como todos eles têm. O Lula e o PT, todos eles têm. Eu não conheço quem não tenha. Eu não conheço nenhum político que tenha por pauta, por exemplo, abrir mão daquelas regalias todas, abrir mão do foro, abrir mão disso tudo. É um emprego banal, inclusive, em grande medida. Nós nem precisamos de um Congresso o ano inteiro funcionando. Não precisamos certamente de 530 deputados federais. Talvez 200 seja mais do que suficiente. Não vejo isso jamais aparecer na discussão política, porque dar poder realmente ao povo, ou seja, manter o poder no povo, desinteressa ao político. Todo político quer ser poderoso, de direita, de esquerda, de centro. Esse, para mim, é o problema, mais do que, claro, lutar contra os radicalismos de esquerda e de direita é fundamental para manter o equilíbrio democrático. Mas mesmo a democracia, na minha opinião, ela fracassa se ela é subserviente ao poder. O poder tem que ficar com as pessoas. Dou o exemplo do policial. Um policial não pode parar uma pessoa na rua. Não? Não. Por quê? Poderia. Só diante de um crime evidente ou de uma suspeita absoluta. Senão, não pode. Não pode. Isso é que é a liberdade de estar com as pessoas. O policial é um empregado do cidadão, até do ladrão. Até o ladrão é patrão do policial, entende?
O policial existe para que o ladrão seja proibido de cometer o crime e tenha uma chance de recuperação. Então, até o ladrão tem que ser tratado com respeito pelo policial. Isso seria uma sociedade justa e uma sociedade onde o poder está com as pessoas e não com as estruturas do próprio poder, entende? A burocracia, por exemplo, é um instrumento terrível de poder. Você depende do Estado para ele emitir um documento para você. Depois o policial na rua pede a você o documento que foi o próprio Estado que emitiu. Isso é um absurdo burocrático. Se foi o Estado que me deu a minha carteira de motorista, o Estado sabe se ela está válida ou não. E é um caminho para a corrupção. E por aí vai. Bom, a corrupção é o desvão do interesse pessoal. Mas a grande corrupção está na própria estrutura do poder. Pedro, olha só, aqui falta um personagem que ele até citou, que é o personagem, na minha opinião, mais importante disso tudo. Falta o capitalista que produz a profissão dele, porque é o cara que paga pela foto que ele tira. O meu inimigo não é ele, o outro, a pessoa que infelizmente ganha vida de uma maneira medíocre. Não, o meu inimigo é o cara que contrata esse serviço, o cara que, sendo um empresário, põe dinheiro numa coisa que é a minha vida particular. E, desculpe, não há nenhum conflito entre eu ser uma pessoa que, pela força da natureza, do modo do meu trabalho acontecer na sociedade, faz de mim esse vago conceito de pessoa pública que nem tem na Constituição nem na lei, né? E o meu direito de ter minha vida privada, que é uma coisa que todo mundo tem. E há uma enorme distinção entre os fatos da minha vida privada e os fatos da minha vida que são públicos, como, por exemplo, se eu atropelar alguém, isso é um fato público, não só meu, de qualquer pessoa. Mas seguindo o seu raciocínio, o empresário busca o ganho, né, para evitar a palavra lucro, vamos dizer, ou lucro, o que for. O empresário quer vender revista. As pessoas compram essas revistas. Esses sites são os mais acessados, os acessos de celebridade. Os alemães também compraram o nazismo por esse raciocínio. A sociedade tem demandas. Nem todas as demandas da sociedade são a saúde dela. O próprio JK era o sorriso. Depois, né? o governo Fernando Henrique, independentemente... Seu primo? Meu primo, você gostar ou não, também foi um momento de... O equilíbrio da moeda, aquilo foi uma conquista para a autoestima brasileira muito boa. Ali também houve uma recuperação democrática, porque com todas as circunstâncias que podemos, como é que eu vou dizer, discordar das atuações do governo Fernando Henrique, houve um respeito à democracia bastante maior do que o normal. Ele passou o governo para o Lula tranquilamente, e o Lula então governou 2 vezes e passou se respeitavam, Dilma, né? Todo mundo se respeitava, tudo ok. Aí, quando a Dilma fez a lei da empregada doméstica, que ela sancionou aquela lei, que realmente mexe na estrutura doméstica brasileira, aí os ricos brasileiros... E outra coisa, comissão da verdade. São duas coisas. Hein? A comissão da verdade... Uma mexe com a estrutura militar, a outra mexe com a estrutura do senhor feudal. O impeachment da Dilma foi tocado por um homem que depois foi preso, aquele Cunha. Esse homem foi eleito por aqueles deputados. Preso, está inelegível e tem tremenda influência hoje na Câmara dos Deputados. Falando. Eu conheço muito bem. Pois é. Esse homem, isso é que é importante para mim, foi eleito. Você hoje fala Arthur Lira, ok, está lá Arthur Lira com todas as suspeitas que pesam sobre ele, porque foi eleito. E nós só nos preocupamos com os chefes dos executivos. Agora, de novo, aqui, prefeituras. Só ouvimos falar de chefe de executivo. Os vereadores, a gente não presta atenção. A própria propaganda eleitoral reserva para os vereadores um regime coado de tempo e a grande estrela é o candidato ao executivo. Eu acho que isso enfraquece a democracia. O parlamento é a âncora verdadeira da democracia. Se o parlamento é desonesto, mesmo uma pessoa honesta no executivo fica refém dele. A gente está cansado de ver isso acontecer. Me causa espanto. Eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente. Porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia.
E apenas porque nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República. Então é feita uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado, e agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção, porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Pera lá, eu acho isso uma doença brasileira. Eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui, nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio Pedro, que você traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que digo, há uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele exerce domínio sobre as consciências do povo ao controlar os discursos. Então, quando eu fiz um comentário a respeito do nosso próprio programa, daquilo que nós estamos fazendo aqui, é um convite a vocês, que são profissionais disso, eu não sou, que reflitam sobre esta prática, onde simula-se algo que é muito semelhante a um diálogo, mas que na verdade é uma sucessão de monólogos. E eu me explico. O diálogo pressupõe um sincero interesse no pensamento do outro. Se nenhum de nós aqui temos um sincero interesse no pensamento do outro, nós vamos apenas ouvir, esperar a nossa vez de falar e então confirmarmos aquilo que sempre achamos, porque não estamos nos deixando modificar em momento algum pelo pensamento do outro. E não é só apenas, amigos, este programa. Eu vim a este programa porque queria viver a experiência de estar dentro destes programas que são pretensos debates, que, na minha opinião, me desculpem, não são debates, são monólogos que empobrecem, mais uma vez, a mobilidade do pensamento. Pedro, posso contar? Eu, da minha parte, brevemente, estou profundamente interessado sim no que você está falando e por isso quero estabelecer aqui uma troca e um diálogo, porque eu acho que existe uma resposta para esse questionamento que você coloca, que não coloca uma notícia dessas, ou a escolha de dar essa notícia numa luz tão ruim. Veja, você tem uma opinião muito negativa sobre o Sérgio Moro, perfeito, direito seu. Outras pessoas têm opiniões diferentes. Tem pessoas que têm opiniões as mais profundamente negativas sobre o Lula, também direito delas, outras têm visões diferentes. Agora Lula, Sérgio Moro, eles são representantes dos brasileiros. Um é presidente da República, outro é um senador brasileiro. Não, eu estava rindo aqui porque é engraçado, o colega está com dificuldade que a voz faz um eco, né? E às vezes o eco da voz da gente realmente atrapalha o nosso próprio pensamento. Eu achei só simbolicamente engraçado isso. Mas eu queria dizer, se vocês me permitem, que acho que a dificuldade de diálogo é algo natural do ser humano, sabe? E eu trabalhei em televisão a minha vida inteira, então, assim, não sou jornalista, não tenho o hábito que os colegas têm de estar todos os dias dando notícias e tal, mas tem um hábito muito grande com a comunicação através do meio eletrônico, sabe? E o meio eletrônico, para quem está assistindo em casa, ele cria uma dificuldade ainda maior de ser permeável à ideia, que não é a ideia que você já tem. E nós estamos falando do Brasil como se o Brasil não tivesse vivido nos últimos 6 anos sob um regime muito agressivo à democracia, entende? Eu acho que não podemos mais falar do Brasil como se o Brasil não tivesse votado na presidência da República um torturador, um homem que defende a tortura, e que até hoje há milhões e milhões e milhões de brasileiros que defendem um homem que defende a tortura. E nós tratamos desse fato como se ele fosse um fato corriqueiro da nossa vida democrática. É bom lembrar que Sérgio Moro foi ministro da Justiça de um regime fascista. Então, quando falarmos de Sérgio Moro, não é uma questão meramente de opinião, eu gosto ou não gosto, não, é uma questão de fatos. Ele foi ministro da Justiça de um regime liderado por um torturador. Ou eu estou dizendo uma inverdade? Que Jair Bolsonaro que ele era um torturador, literalmente, acho que não, Pedro. Ele era um apoiador da tortura, ele deu diversas declarações nesse sentido, mas acho que não consta que ele tenha torturado ninguém pessoalmente. Eu vou lembrar o momento em que ele torturou uma pessoa pessoalmente.
quando ele fez o voto dele a favor da abertura do processo do impeachment de Dilma, ele fez um elogio ao torturador dela, na presença dela. Pois bem, me desculpem, elogiar o torturador, no caso um torturador condenado, na presença da vítima torturada, é reincidir no ato de tortura. Ele fez isso publicamente. Esse é um ato de tortura. E outra coisa, defender a tortura é também um ato de tortura. Então ele é um torturador. E Sérgio Moro serviu ao torturador. E, no entanto, nós estamos discutindo aqui se Lula falou, se Sérgio Moro, isso e aquilo, como se Sérgio Moro fosse uma pessoa que merecesse o nosso respeito. Me desculpem, Sérgio Moro é uma pessoa desprezível, não é uma questão de opinião. Ele foi ministro da Justiça do governo de um torturador. É isso que me espanta, que esse debate, como eu digo, fique fingindo que que o Brasil não passou pelo que passou. O Brasil não é o mesmo que era antes. O Brasil tem que olhar na sua própria cara e ver que é um país fascista, um país que botou na liderança um homem torturador. Nós não podemos estar fingindo que isso não aconteceu, que é uma questão de opinião, que é uma questão de gosto. Ah, você gosta de Sérgio Moro, eu não gosto de Sérgio Moro. Não é, eu não gosto nem tanto assim de Lula. É que o Bolsonaro... Não é disso que se trata. É outra história, amigos. Jair então, Bolsonaro era presidente da República, eleito por um segmento da população brasileira. Evidentemente tem declarações dele que todos nós criticamos aqui, o passado que aos poucos também foi sendo revelado, tudo como a gente faz ao longo de cada governo. Sim, amigo, que nós só não sofremos um golpe de Estado efetivo porque Donald Trump não se elegeu nos Estados Unidos. Eu acho que se o Trump tivesse se reeleito, muito provavelmente ele apoiaria um golpe de Estado no Brasil, e o grupo desse Jair Bolsonaro e as pessoas em torno dele, eles não têm nenhuma timidez em dar um golpe de Estado aqui no Brasil. E eu vejo essa nossa conversa aqui, que é uma conversa que a gente humanamente tenta descontrair, porque ninguém aguenta ficar tão preocupado e tão sério o tempo todo, mas eu sinceramente não tenho vontade nenhuma de me descontrair quando o assunto é esse. Eu acho que o fascismo brasileiro, ele mobilizou o pensamento. Há 44% disso aí, matar o pesquisa, de pessoas que temem que o Brasil vire um país comunista, o que é um delírio absoluto, né? E na minha visão, uma das coisas que fez o pensamento ficar imobilizado é a ausência de uma sincera dialética no jornalismo, entende? Por isso que eu insisto nesse ponto. Nenhum capitalista que investe na venda de informação paga para ouvir o que não quer. Nós jornalistas, aqui eu estou sendo irônico, eu não sou jornalista, temos que botar na mesa do público a opressão que nós sofremos dos nossos empregadores. Nós não temos total liberdade. Eu vou falar de mim. Na TV Globo, quando eu trabalhei, eu habitei a interseção ideológica possível entre eu e os interesses da TV Globo. Mas eu não sou jornalista. A minha matéria-prima não são fatos, são invenções. Talvez seja mais fácil para mim dialogar com os interesses do vendedor do meu trabalho do que para vocês, jornalistas. E eu pergunto a vocês são pessoas livres? Vocês, quando vão trabalhar, vocês sentem alguma pressão do interesse do capitalista que emprega vocês? Olha, está na hora da entrevista, o ministro